Hoje eu tava em casa, chegou uma caixa que tinha quase o meu tamanho. Não que isso seja difícil. Só que eu logo vi o Stitch e pensei que poderia ser uma caixa da Disney. E assim que eu abri, vi que não só era da Disney, como ele sabia o meu nome. E desembalando esse lindo presente, eu percebi que tinham alguns Stitches, incluindo esse que me lembra um outro bicho que eu tenho aqui em casa. Olha que bonitinhos os dois. Tinha também essa almofada que vai me ajudar a dormir mais do que melatonina. Um caderno que saem as orelhinhas. Essa caneca aqui eu achei que era normal, mas quando eu abri tinha um homenzinho dentro que serve pra fazer chá. Um copo pra beber água. Beba água. Escova de cabeleireiro da cabeleireira. Pasta de dente. Pasta de dente. Escova de dente. Escova de dente. Escova de dente. Escova de dente. Essa foi a escovação dental mais feliz da minha vida. Ainda sobraram algumas bexigas que eu não sei o que fazer. Eu aceito sugestões. Comentem aqui, por favor. Obrigada por me notar, Disney. Esse é o poder da sua mente. Colocaram uma mão falsa na frente desse cara enquanto cobriam o seu braço real. Ele sabe que essa mão é de plástico, mas o médico convence o cérebro dele de que esse é o seu braço real. Ele faz isso passando uma régua nas duas mãos ao mesmo tempo, e depois passando só na mão falsa. E a partir daí, ele realmente sente como se esse fosse o seu braço, mesmo que não estejam encostando na sua mão real, e se desespera quando batem nele. Esse é o poder da sua mente. Colocaram uma mão falsa na frente desse cara enquanto cobriam o seu braço real. Ele sabe que essa mão é de plástico, mas o médico convence o cérebro dele de que esse é o seu braço real. Ele faz isso passando uma régua nas duas mãos ao mesmo tempo, e depois passando só na mão falsa. E a partir daí, ele realmente sente como se esse fosse o seu braço, mesmo que não estejam encostando na sua mão real, e se desespera quando batem nele. Esse é o poder da sua mente. Colocaram uma mão falsa na frente desse cara enquanto cobriam o seu braço real. Ele sabe que essa mão é de plástico, mas o médico convence o cérebro dele de que esse é o seu braço real. Ele faz isso passando uma régua nas duas mãos ao mesmo tempo, e depois passando só na mão falsa. E a partir daí, ele realmente sente como se esse fosse o seu braço, mesmo que não estejam encostando na sua mão real, e se desespera quando batem nele. O estudante mais velho do mundo. Em 2023, uma mulher de Pernambuco se tornou a estudante de escola mais velha do mundo, com 94 anos. Ela voltou a estudar depois da morte do seu marido, e apesar dos seus colegas de classe serem 80 anos mais novos, ela conseguiu e disse que sonha em se formar na faculdade. Em 2004, Kimani Maruji se tornou o estudante de primária mais velho do mundo, com 84 anos. Ele aproveitou uma medida do governo que oferecia ensino gratuito, e inclusive estudou com os próprios netos. Ele chegou a ser representante de turma, mas infelizmente faleceu 5 anos depois, antes de conseguir terminar o ensino fundamental. O estudante mais velho do mundo. Em 2023, uma mulher de Pernambuco se tornou a estudante de escola mais velha do mundo, com 94 anos. Ela voltou a estudar depois da morte do seu marido, e apesar dos seus colegas de classe serem 80 anos mais novos, ela conseguiu e disse que sonha em se formar na faculdade. Em 2004, Kimani Maruji se tornou o estudante de primária mais velho do mundo, com 84 anos. Ele aproveitou uma medida do governo que oferecia ensino gratuito, e inclusive estudou com os próprios netos. Ele chegou a ser representante de turma, mas infelizmente faleceu 5 anos depois, antes de conseguir terminar o ensino fundamental. O grito mais alto do mundo foi a palavra silêncio. E sim, ela é professora. Mas quão alto ele foi? Um liquidificador chega a 88 decibéis, um jato a 100 e uma explosão a 150. O grito dela chegou a 121 decibéis. Todo dia, esse cara recebia alertas da sua câmera de segurança sobre o intruso, que era esse menininho de 4 anos com a sua bicicleta. No começo, ele ficou muito irritado, mas com o tempo começou a achar isso fofo. E resolveu um dia sair bem cedo e desenhar uma pista de corrida pro garoto. E quando o menino viu, ficou muito feliz. E desde então, todo dia ele desenha uma pista nova pra ele, até que os vizinhos descobriram e começaram a andar lá também. Todo dia, esse cara recebia alertas da sua câmera de segurança sobre o intruso, que era esse menininho de 4 anos com a sua bicicleta. No começo, ele ficou muito irritado, mas com o tempo começou a achar isso fofo. E resolveu um dia sair bem cedo e desenhar uma pista de corrida pro garoto. E quando o menino viu, ficou muito feliz. E desde então, todo dia ele desenha uma pista nova pra ele, até que os vizinhos descobriram e começaram a andar lá também. Todo dia, esse cara recebia alertas da sua câmera de segurança sobre o intruso, que era esse menininho de 4 anos com a sua bicicleta. No começo, ele ficou muito irritado, mas com o tempo começou a achar isso fofo. E resolveu um dia sair bem cedo e desenhar uma pista de corrida pro garoto. E quando o menino viu, ficou muito feliz. E desde então, todo dia ele desenha uma pista nova pra ele, até que os vizinhos descobriram e começaram a andar lá também. Essa invenção prova que o Japão tem 2050. Eles estão
gerando eletricidade só com pessoas andando. Em Tóquio, uma das cidades mais cheias do mundo, instalaram calçadas especiais que capturam a energia de cada passo. E toda vez que alguém pisa nela, ela converte essa energia cinética para eletricidade. E uma parte da energia da cidade está sendo gerada pelos pedestres. E um único passo é suficiente para acender 10 lâmpadas por 20 segundos. O Japão é foda! Lá, alguns trens têm bancos que podem ser virados, para você poder conversar com seus amigos ou ver a vista. Alguns lugares têm secadores de guarda-chuva. É só enfiar e ele sai seco. Ao invés de sabonete normal, alguns lugares têm esses sabonetes de parede, que dá pra lavar uma mão só. Os chicletes lá vêm com papeizinhos, pra você embrulhar depois de mascar e não jogar lixo na rua. Lá existe um comprimido de pasta de dente. É só comer que nem bala e escovar ou enxaguar a boca. Ele limpa seu dente e tira seu bafo. Alguns ônibus têm esse acessório, que te dá privacidade pra dormir e também bloqueando a luz. Alguns restaurantes te dão luvas de dedo pra comer comida gordurosa sem sujar as mãos. O Japão é foda! Lá, alguns trens têm bancos que podem ser virados, pra você poder conversar com seus amigos ou ver a vista. Alguns lugares têm secadores de guarda-chuva. É só enfiar e ele sai seco. Ao invés de sabonete normal, alguns lugares têm esses sabonetes de parede, que dá pra lavar uma mão só. Os chicletes lá vêm com papeizinhos, pra você embrulhar depois de mascar e não jogar lixo na rua. Lá existe um comprimido de pasta de dente. É só comer que nem bala e escovar ou enxaguar a boca. Ele limpa seu dente e tira seu bafo. Alguns ônibus têm esse acessório, que te dá privacidade pra dormir e também bloqueando a luz. Alguns restaurantes te dão luvas de dedo pra comer comida gordurosa sem sujar as mãos. Em 2020, um cara invadiu uma padaria de madrugada pra roubar bolinhos, mas assim que entrou, ele esqueceu o que tinha ido fazer. Ele então tirou uma selfie com seu óculos de sol laranja, pegou uma vassoura e começou a limpar o chão. Depois de deixar tudo brilhando, ele finalmente lembrou da sua missão e saiu de lá com 6 bolinhos. Quando a dona chegou de manhã e viu tudo isso nas câmeras, ela achou muito engraçado e não conseguiu nem ficar brava. E alguns dias depois, o homem mandou mensagem pedindo desculpas. E ela respondeu do melhor jeito possível, fazendo um cupcake com o seu famoso óculos laranja. Em 2020, um cara invadiu uma padaria de madrugada pra roubar bolinhos, mas assim que entrou, ele esqueceu o que tinha ido fazer. Ele então tirou uma selfie com seu óculos de sol laranja, pegou uma vassoura e começou a limpar o chão. Depois de deixar tudo brilhando, ele finalmente lembrou da sua missão e saiu de lá com 6 bolinhos. Quando a dona chegou de manhã e viu tudo isso nas câmeras, ela achou muito engraçado e não conseguiu nem ficar brava. E alguns dias depois, o homem mandou mensagem pedindo desculpas. E ela respondeu do melhor jeito possível, fazendo um cupcake com o seu famoso óculos laranja. O leitor mais rápido do mundo lê 25 mil palavras por minuto, que é ler tudo isso aqui em só 1 segundo. Mas será que você consegue chegar perto disso? Isso aqui são 450 palavras por minuto. E essas são 900. E isso aqui são 25 mil, o recorde mundial. Você conseguiu até que nível? O leitor mais rápido do mundo lê 25 mil palavras por minuto, que é ler tudo isso aqui em só 1 segundo. Mas será que você consegue chegar perto disso? Isso aqui são 450 palavras por minuto. E essas são 900. E isso aqui são 25 mil, o recorde mundial. Você conseguiu até que nível? O maior eu avisei da história. Esse cara passou 60 anos sem tomar banho, porque ele realmente acreditava que usar água e sabão deixaria ele doente. Então ele evitou por décadas. Ele também comia carne podre todo dia, bebia água em latas sujas e dormia em um buraco que ele cavou sozinho. O pior é que ele viveu até os 94 anos assim, saudável. Até o dia que as pessoas da vila finalmente convenceram ele a tomar o primeiro banho em 6 décadas. Ele morreu pouco tempo depois. O maior eu avisei da história. Esse cara passou 60 anos sem tomar banho, porque ele realmente acreditava que usar água e sabão deixaria ele doente. Então ele evitou por décadas. Ele também comia carne podre todo dia, bebia água em latas sujas e dormia em um buraco que ele cavou sozinho. O pior é que ele viveu até os 94 anos assim, saudável. Até o dia que as pessoas da vila finalmente convenceram ele a tomar o primeiro banho em 6 décadas. Ele morreu pouco tempo depois. Esse é o Lauren, ele tem o nome mais longo do mundo. Mas como? Se
Lauren só tem 6 letras. O nome completo dele tem 2.253 palavras e leva 20 minutos pra falar. É óbvio que eu vou tentar. Lawrence Aldenheim Watkins. E hoje ele usa seu nome abreviado, por motivos óbvios. Esse é o Lauren, ele tem o nome mais longo do mundo. Mas como? Se Lauren só tem 6 letras. O nome completo dele tem 2.253 palavras e leva 20 minutos pra falar. É óbvio que eu vou tentar. Lawrence Aldenheim Watkins. E hoje ele usa seu nome abreviado, por motivos óbvios. Esse é o Lauren, ele tem o nome mais longo do mundo. Mas como? Se Lauren só tem 6 letras. O nome completo dele tem 2.253 palavras e leva 20 minutos pra falar. É óbvio que eu vou tentar. Lawrence Aldenheim Watkins. E hoje ele usa seu nome abreviado, por motivos óbvios. O olho dessa mulher muda de cor no sol. No começo, seus olhos são azuis bem claros. Mas assim que ela sai no sol e olha diretamente pra ele, as coisas começam a mudar. Ela, inclusive, tampa o outro olho pra dar pra ver a diferença. E só segundos depois, o olho dela tá castanho, enquanto o outro continua azul. Mas por que isso acontece? Ela tá usando uma lente de contato especial, que é transparente, mas muda de cor no sol pra proteger os olhos da luz forte. Quando o Pinóquio mente, o seu nariz cresce. Mas o que acontece se ele falar, o meu nariz vai crescer agora? Se o nariz não crescer, quer dizer que ele tava mentindo, o que faria ele crescer. Mas se o nariz crescesse, faria ele não tá mais mentindo, que significa que o nariz não deveria ter crescido. O que você acha que aconteceria? Ele queria formar um coração com um patinho. Ah, mas ele não quis. Por quê? O quê? O que você fez com o patinho? Ele levou pro coração. Esse é um dos peixes mais rápidos do mundo. É tão rápido que se você tentar tocar nele, vai escapar em menos de 1 segundo. E ele é tão rápido que quase não dá pra ver ele nadando, nem em câmera lenta. E por isso é praticamente impossível de capturar. Esse é o pior professor do mundo. Durante a última prova, essa menina percebeu que ia repetir de ano. O professor percebeu e deu uma última chance. Se ela conseguisse dançar 1h30 sem parar, passaria de ano. E ela aceitou o desafio e começou a dançar enquanto as outras pessoas faziam a prova. Quando faltava 15 minutos, a maioria dos alunos já tinha ido embora, mas ela ainda tava dançando. Só que faltando apenas 1 minuto e meio, ela cansou e desistiu. E o professor reprovou ela. Quando o McDonald's abriu na Itália, deu muito errado, porque as pessoas achavam que não era um hambúrguer de verdade. Por isso, em 2015, eles resolveram abrir um restaurante secreto com um nome completamente diferente, onde eles serviam a mesma comida, mas com uma apresentação gourmet. E as pessoas amaram. Centenas de pessoas foram e diziam que era o melhor hambúrguer que eles já comeram na vida. E depois de 3 dias, revelaram que era o McDonald's. E hoje eles têm mais de 600 restaurantes no país. Quando o McDonald's abriu na Itália, deu muito errado, porque as pessoas achavam que não era um hambúrguer de verdade. Por isso, em 2015, eles resolveram abrir um restaurante secreto com um nome completamente diferente, onde eles serviam a mesma comida, mas com uma apresentação gourmet. E as pessoas amaram. Centenas de pessoas foram e diziam que era o melhor hambúrguer que eles já comeram na vida. E depois de 3 dias, revelaram que era o McDonald's. E hoje eles têm mais de 600 restaurantes no país. Quando o McDonald's abriu na Itália, deu muito errado, porque as pessoas achavam que não era um hambúrguer de verdade. Por isso, em 2015, eles resolveram abrir um restaurante secreto com um nome completamente diferente, onde eles serviam a mesma comida, mas com uma apresentação gourmet. E as pessoas amaram. Centenas de pessoas foram e diziam que era o melhor hambúrguer que eles já comeram na vida. E depois de 3 dias, revelaram que era o McDonald's. E hoje eles têm mais de 600 restaurantes no país.